Amém. Então, vamos lá. Início de nosso módulo aí, né? Início do nosso ano letivo, basicamente, né? Semana passada aí o Renato fez a introdução, né? Mas vamos lá. Vamos falar de lei e graça. Amém? E basicamente aqui eu trago já um resumo, né? Do que nós vamos ver neste módulo. A gente vai falar um pouquinho aí sobre o que é a lei, sobre o que é a graça, quais são os efeitos da graça, e vamos falar sobre viver por graça, né? Vivendo pela graça. Amém? E na aula de hoje, a gente vai abordar aí o que é a lei. Começa com uma pergunta, né? Então vamos responder essa pergunta durante a aula. Bom, a lei, ela vai se referir ali ao conjunto dos mandamentos, né? Instruções, as diretrizes que a gente vê Deus entregando ao povo de Israel. Eles estão ali, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Inclusive, né, em hebraico, ela é conhecida como a Torá. Né? A gente chama de lei, ou a Torá. São conhecidas como esses livros, mas é basicamente os mandamentos que Deus dá. E não são só os 10 mandamentos, também. Já me antecipo aqui, são 613 leis. E elas estão divididas, né, aqui eu, de forma macro, coloquei 4 pontos aqui, que nós temos as leis morais, que são os princípios éticos e morais que Deus entrega ao povo, né, que vão refletir o caráter de Deus, até uma forma de como Moisés apresenta isso para o povo, né, como eles conseguem ter uma expressão de como conhecer a Deus, quem é Deus, o que Deus pede para eles, né. Então, os 10 mandamentos se encaixam dentro disso, né? A gente tem aí o exemplo das leis morais. Temos também leis cerimoniais, ou religiosas, né? Podemos dizer assim, que vão falar sobre as regras, né, relacionadas ao culto, como eles deveriam se comportar naquela época, como eles deveriam se vestir, como eles deveriam fazer os sacrifícios dos animais, como eles deveriam fazer as festas, ou todas as cerimônias religiosas, né, que tinham a ver aí com a parte espiritual, também estão abordadas dentro da lei. Em terceiro, nós temos as leis civis, né? A lei civil, ou seja, toda norma e regulamento que vão governar aí, né? Basicamente é o Estado, né? Vamos dizer assim. Como que devemos viver em comunidade, como a gente deve viver com o próximo, né? Nossa vida diária, nossa vida em sociedade, né? Isso vai falar sobre tudo, sobre as relações interpessoais, sobre justiça, sobre as propriedades, sobre bens, sobre direitos e tudo mais. E o quarto ponto seria a lei dietética, que tem a ver aí, né, com a dieta, com aquilo que eles se alimentam, mas não só isso, tem a ver também com as regras de higiene, tem a ver com a higiene, então, como eles devem preparar o alimento, o que eles podem comer, o que eles não podem comer, o que eles podem tocar em relação ao alimento ou não, o que é puro ou impuro, né, basicamente nesse sentido. Então, de forma macro, né, nós temos essa divisão das leis. Amém? Amém. E avançando, falando... Opa, alguém falou alguma coisa? Não, amém. Eu que falei amém. Ah, tá bom, desculpa, amém. E aí, de forma macro, trazer um resumo aqui, dentro de 1 hora, se Deus quiser, de forma resumida, um plano aí mais amplo da Bíblia. Antes da gente avançar dentro da lei, eu quero falar um pouco sobre as alianças que Deus tem, né? A gente conhece a divisão da Bíblia, né? A gente tem a Bíblia aí dividida entre Novo Testamento e Antigo Testamento, né? Ou Nova Aliança e Antiga Aliança. E, basicamente, eu queria dar um panorama nesse sentido, para a gente dar uma contextualizada nesse âmbito do que é a lei. Amém? Então, a gente vai partir aí falando um pouco do plano de redenção de Deus. Amém? A primeira, eu queria, né, ler alguns textos que vão nortear aqui o nosso raciocínio. Estão lá em Gênesis, capítulo 1, né? Vou ler aqui com vocês, verso 28 a 30, diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado a toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento.
e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para o mantimento, e assim foi. Bom, aqui a gente já viu um texto, né, dizendo, né, resumidamente, nós, né, conhecemos aí a história, né, Deus cria, né, o mundo, a gente vê lá todos os dias, toda a criação de Deus, e a gente vê o Senhor criando Adão e Eva, e os colocando ali no jardim, e aí Deus já, o primeiro pacto, né, a primeira aliança, Deus faz com Adão e Eva, e ele já coloca ali, né, pede para eles cuidarem do jardim, para eles frutificarem, para eles multiplicarem, para eles guardarem ali o jardim, e para que eles enchem e sujeitem a terra, né? Ou seja, o homem nesse momento aqui foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele dominava sobre tudo, ele dominava sobre a terra, ele dominava sobre os animais, e essa primeira aliança, né, vamos chamar assim, esse primeiro pacto que o Senhor fez com a humanidade, né, Adão aqui relacionado à humanidade, foi um relacionamento que necessitava de obediência. Amém? E aí eu vou ler o segundo texto aqui, Gênesis 2, de 15 a 17, diz assim: Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que delas comeres, com toda certeza morrerás. Ou seja, basicamente eles tinham uma regra aí, né, um mandamento, vamos dizer assim, de obediência. Vocês não devem comer uma árvore aqui. E como a gente bem sabe, né, o pecado entrou, eles, né, acabaram desobedecendo, por conta dessa desobediência, o pecado, ele entrou, e a gente conhece a história, né, Adão e Eva acabam sendo retirado ali do jardim, porém, contudo, entretanto, todavia, no próprio Éden, na própria situação aqui, vamos dizer assim, Deus em sua soberania e em todo o seu conhecimento, né, toda a sua onisciência, ele já tinha basicamente um plano de redenção, ou seja, ele já traz uma promessa, aonde ele entrega que um descendente da mulher, ele viria a pisar a cabeça da serpente, ou seja, ele já estava apontando um plano de redenção. Aqui também a gente pode já olhar profeticamente para o sentido do que, após a queda, né, o homem e a mulher, eles tentam se cobrir com as folhas e tudo mais, porém Deus já vem e basicamente sacrifica um animal, também apontando já para um sacrifício de Cristo, e ele faz deste animal morto, né, as peles que vão cobrir a nudez do homem e da mulher. Então, desde aí do Éden, desde quando o homem já ocorre, né, a desobediência e já tem o pecado entrando no mundo, já temos o plano redentivo de Deus, que já aponta profeticamente aí para o futuro. Então, nossa primeira aliança aí, estamos falando da aliança que o Senhor fez com Adão. Amém, irmãos? Até aqui? Me ajuda aí, Renato, com os amém. Amém, glória a Deus. Amém. Isso aí. Amém ou não amém, né? Pode ser também, né? Se tiver dúvida, amém. Bom, vamos lá. Passando disso, né, a gente conhece um pouco a história, o mundo vai ali avançando, a gente tem a história de Caim e Abel, o Adão e Eva continuam ali se multiplicando, eles têm outros filhos, eles têm 7 e por aí vai, e o mundo vai aumentando, vai crescendo, e a maldade também vai aumentando, até que chega um ponto onde a maldade estava, né, imperando, o pecado estava dominando tudo ali, havia muita maldade na terra, e Deus acha ali um homem, Deus acha Noé, e em Noé Deus viu que ele era um homem justo, e Deus usa a vida de Noé para dar continuidade, né, vamos colocar assim, para fazer uma nova aliança, fazer um novo pacto, para que esse plano redentivo venha se cumprir. Gostaria de ler aqui mais 2 textos, né? Gênesis 8, de 20 a 22, a Bíblia diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: Eu jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres humanos nos quais há o fôlego da vida, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Olha só, aqui a gente já vê o próprio Senhor declarando, né?
por conta do pecado, por conta do que a gente viu, né, do que eu acabei de comentar, o nosso íntimo, ele já é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, ou seja, a gente já nasce inclinado para o mal, o que a Bíblia está dizendo. E aqui Deus já vem com essa promessa, né, que ele nunca mais destruiria os seres humanos como ele havia feito com o dilúvio. E aí aqui até entra os ciclos da terra, né? Enquanto tiver aí terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, né? A gente vive isso até hoje, a gente ainda vive dia e noite, verão e inverno, frio e calor, etc. Então, a promessa do Senhor ainda está ativa, né? E aqui, Gênesis 9, o segundo texto aqui, de 14 a 17, diz assim, e acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco celeste, né? Algumas versões vão dizer, nas nuvens. Então, eu me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então, né, Deus traz essa promessa e ele coloca ainda um sinal, né, ele coloca o arco celeste que até hoje, né, perdura aí, como essa segunda aliança, né, a aliança com Noé. Amém, gente? Até aqui? Tá muito rápido? Se estiver muito rápido, vocês me avisam. Amém? Amém. Me avisou? Glória a Deus. Vamos lá, então. Terceiro, a gente, né, avançando um pouco aí na história bíblica, né, a gente, após o dilúvio, Noé vai, né, desce, ele e sua família ali começam, né, novamente, o mundo vai se espalhando, muita coisa acontece ali, né, em Gênesis mesmo, até que a gente chega em Gênesis 12, 1 a 3, né, onde a Bíblia diz o seguinte, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, então o terceiro, né, a gente já vê aqui, Deus fazendo uma aliança com Abraão. Deus usa Abraão, né, Deus convida aí Abraão, convoca, né, basicamente Abraão a sair da sua terra, sair da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor estaria mostrando para ele, né? E ali Deus já entrega essa promessa para ele, né? Que ele seria abençoado, que o nome dele seria engrandecido e que ele seria uma bênção. E através dele, todas as famílias da terra, ou seja, as nossas famílias até os dias de hoje, essa promessa se perdura, né? Então somos abençoados através dessa bênção que se estendeu ali desde Abraão. Amém? E aí outro texto aqui é o Gênesis 17, né, 9 a 11, que diz assim, ó, declarou também Deus a Abraão, quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes, de geração em geração. E eis a minha aliança contigo, e com toda a tua descendência futura. Aliança que deverá ser guardada de geração em geração. E todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Eu farei circuncidar a carne do vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vós. Ou seja, aqui, né, com Noé, a gente vê Deus falando sobre o arco celeste, né, e aqui com Abraão a gente já vê a circuncisão entrar, né, a circuncisão de todos os homens aí, entrar como a marca dessa aliança, né, a aliança que Deus tem feito aqui com Abraão para a continuidade, né, daqui a gente já vê que já vai nascer o povo de Deus, né? A gente vai falar ali na frente, amém? Então, essa é a aliança com Abraão, amém, gente? Amém. É Deus. Avançando mais um pouquinho, a gente tem aí, né, Abraão tem uma jornada ali, vivendo, ele desce ali para a terra do Egito, ele acaba tendo seus filhos, né? A gente vê o povo acabando sendo cativo ali no Egito também, né? Já temos as 12 tribos, a gente vê José, o povo de Deus se multiplica muito no Egito ali, né? Após José, já milhões de pessoas, e o povo estava cativo da nação do Egito, né? Faraó dominava, né,
aquela região, naquela época, e o povo de Israel estava ali cativo, estava ali escravo, né, na terra do Egito. E aí aqui a gente já vê Moisés entrando em cena, né? Deus usa a vida de Moisés aí, o libertador, e a próxima aliança, né, a quarta aliança, vem através de Moisés. E eu gostaria de ler aqui 2 textos novamente, né? Êxodo 19, 5 a 6, 5 e 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Êxodo 24, um pouco ali à frente, 3 a 8, diz assim: veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Eu queria aqui fazer, né, um comentário, fazer um adendo aqui, que aqui a Bíblia ela já vem trazendo aqui o sangue da aliança, né, que o Senhor tem feito convosco. E ele já tem falado do sangue da aliança aqui com Moisés. Moisés já é a figura, né, que a gente tem falado aí, né, sobre lei e graça. E a lei, né, como eu falei no começo ali, ela tem a ver com isso aqui, né, tem a ver com esse momento. A lei, ela é entregue por Deus a Moisés. Moisés é essa figura, né. Ele libertou o povo, né, como havia dito ali, do Egito, eles saem, vão para o deserto, e Deus, ele pede a Moisés para que o povo se separasse, se purificasse, para que pudesse chegar a Deus. Ou seja, Deus, desde lá de trás, dessa época, né, Deus queria relacionamento com o povo. Deus queria que todo o povo pudesse relacionar com o Senhor. Mas o povo, se a gente, né, isso está tudo em Êxodo ali, se a gente lê Êxodo 19, 20, o povo ele fica com medo. Tem até uma canção, né, conhecida aí do Morada que fala isso, né? O povo ele acaba ficando com medo e fala assim: não, Moisés, a gente não quer ir ouvir, a gente não quer, a gente está com muito medo, olha lá o monte, né, o Monte Sinai em cima, é fogo, é relâmpago, é trovão. Vai lá você, Moisés, seja você esse representante, vai você e fala com Deus e a gente vai ficar aqui, a gente vai só obedecer. Então, desde aqui o povo Deus já revela que ele queria relacionamento. E voltando, a gente olha lá Deus criando Adão e Eva. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com o intuito de ter comunhão, de ter relacionamento com o homem. Mas isso foi perdido por causa do pecado. E a gente vê Deus trazendo já esse plano redentivo ao longo de toda a história, ao longo de toda a Bíblia, com o intuito de restaurar isso. É o que a gente vai falar aí no futuro, nas próximas aulas, né, já na dispensação aí da graça, com Jesus, né, com o sangue de Jesus. Aqui já, né, até me adiantando, mas eu acho que é algo que é de conhecimento de todos, né, a gente está falando aqui do sangue da aliança em Moisés, na lei. E a gente conhece, né, o sangue de verdade, né, o sangue de Jesus que nos purifica. E é possível nós notarmos aqui em todas as alianças que há, de alguma maneira, o sangue envolvido, né? Talvez não ali em Adão e Eva diretamente, porque eles foram criados, né, perfeitos, mas quando o Senhor ele sacrifica aquele animal para fazer as roupas, para que esse animal morra e a roupa, né, as peles saiam, houve sangue ali daquele animal. Quando a gente vê ali atrás, né, Noé, a gente viu que Noé ele fez um sacrifício. O texto que eu li, inclusive, ele fala sobre isso, né? Houve um sacrifício dos animais puros, já também mostrando esse derramamento de sangue, né? E o arco celeste sendo esse sinal da aliança. Com Abraão, a gente vê o sangue aonde? Na circuncisão, ou seja, já é um ato que acaba ferindo o homem ali, né? Ferindo a pele e dali sai o sangue. Então já há também o sangue apontado para lá. E Moisés aqui, novamente, ele traz isso, né? Ele pega
ele traz a lei para todo o povo responde que tudo isso nós vamos fazer, a gente vai te obedecer. De novo, volta a questão da obediência, né? E Moisés, ele basicamente joga o sangue em todas as pessoas, né? Ele está ali quase que ungindo o povo com sangue, né? Ele está, a palavra aqui, né? Espargiu, né? Ele espargiu o sangue sobre todo o povo. Então, o sangue também, ele tem esse apontamento sobre a aliança, né? Que é algo muito importante. Tem até um texto que eu separei aqui, eu perdi, mas eu separei, não, está aqui, que é Levítico 17:11, a Bíblia diz assim, ó, porque a vida da carne está no sangue, eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Ou seja, a importância do sangue, né? De novo, aqui esse texto ele só dá a base para o que a gente está falando, né? Por isso que havia o sacrifício dos animais, né? Porque o sangue dos animais, eles por um determinado momento, eles conseguiam trazer um momento de purificação para o povo, para que o povo pudesse chegar a Deus. Porque se o povo se achega a Deus sem a purificação, se achega a Deus cheio de pecado, Deus é justo, ele é juiz, então o pecado não coabita com Deus. Deus teria que exterminar as pessoas ali. Então, o sangue, ele tinha esse papel de trazer essa purificação para o povo, que isso tudo estão dentro das leis, né, as leis cerimoniais que a gente falou, não sei se todos já leram, mas se não, eu sugiro que possam ler, né, a gente vê ali Êxodo, Levítico, tudo, as leis sendo dadas, né, e essas cerimônias ocorrendo. Então, havia esse sacrifício de animais, que havia a purificação do povo, para que o povo pudesse se achegar a Deus. E essa é a aliança com Moisés, né, a aliança da lei. Amém, gente? Amém. Foi muito confuso? Não. Tá claro? Glória a Deus. Esse aqui é a aliança da lei, né? A aliança de Moisés. Amém, então. Vamos em diante. Deuteronômio, capítulo 30, do verso 1 ao 10. É um pouquinho maior esse texto aqui, mas acho que é importante a gente ler. A Bíblia diz assim: portanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, ou seja, Deus está se direcionando a quem agora? A Israel. Todas essas palavras, as bênçãos e as maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem onde quer que o Senhor teu Deus te disperse entre as nações. E quando te converteres a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz, conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda a disposição do coração e vontade da alma, então o Eterno, o teu Deus, mudará a tua sorte para melhor, e se compadecerá de ti. E Yahvé teu Deus te fará retornar do exílio e te restaurará. Terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Mesmo que tiveres sido expulso para as terras mais longínquas debaixo do céu, de lá o Senhor, o teu Deus, te trará de volta para te reunir em nação. Ele te repatriará para a terra dos teus antepassados, e dela tomarás posse definitiva. Ele fará com que sejas mais feliz, próspero, e te multiplicará em número, mais ainda que os teus pais na antiguidade. E Yahvé teu Deus desimpedirá a tua alma como se circuncidasse o teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. E Yahvé teu Deus fará recair todas essas maldições sobre os seus adversários, sobre os que te odiaram e perseguiram. Quanto a ti, voltarás à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te tornará próspero em todo o trabalho da tua mão. Os filhos do teu ventre, as muitas crias dos teus rebanhos e as abundantes colheitas da tua terra. O Senhor voltará a se alegrar em ti, ó Israel, assim como se comprazia com a felicidade de teus pais na antiguidade. Se obedeceres à voz de Yahvé teu Deus, vivenciando sinceramente todos os seus mandamentos e decretos escritos nestes livros da Torá, lei, caso te convertas dos teus maus caminhos e voltes para o Senhor, o teu Deus, com todo o amor do teu coração e vontade da tua alma. Olha só, aqui já é uma aliança, né, profeticamente apontando. Aqui está falando para a nação de Israel, que lá, né, se a gente for avançar muito aqui, o povo de Israel, o povo de Deus, que vai, né, vir a se tornar depois, juntamente com o gentio, a igreja, o povo de Deus como um todo. Aqui já há, né, de forma profética o Senhor falando, né, aqui a parte até que está destacada em negrito, né,
o texto está dizendo que o teu Deus desimpedirá a tua alma, como se circuncidasse o teu coração. Ou seja, a gente viu ali atrás a aliança da circuncisão física, na pele, e aqui Deus já está entregando para Israel, para o povo de Israel, lá em Deuteronômio, o povo ainda estava ali no deserto, ele já está entregando profeticamente o que haveria de vir, a circuncisão do coração, a circuncisão interna, nas entranhas da descendência. Para quê? Para que a gente consiga amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Aí isso está onde? Vem Jesus, lá no Novo Testamento, falando isso, né? Qual é o mandamento? Qual é o melhor mandamento? Amará o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Aqui é a aliança que o Senhor faz com o povo, né? A aliança que o Senhor faz com Israel. Apontando também já para o Israel de Deus, para a igreja, para o futuro, né? O tempo em que nós vivemos hoje. Hoje nós somos circuncidados no coração, né? Hoje a aliança com o Senhor, ela é com o sangue de Jesus, mas é o nosso coração que é entregue ao Senhor, que é rasgado diante da presença do Senhor, amém? Essa é a quinta aliança, a aliança com Israel. Estamos já caminhando para o fim. Aqui a gente, né, diretamente não tem o ponto do sangue, mas aqui se segue, né? O povo foi aspergido por Moisés e a regra, né, o mandamento da circuncisão se perdura, né? Então, o povo de Israel aqui seguia os costumes, né, até hoje, né, judaicos, de circuncisão. Amém? Glória a Deus, gente. Amém? Uma dúvida? Amém. Então, amém. Vamos para a próxima. 2 Samuel, capítulo 6, versos 4 a 17. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, profeta Natã, dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, dizer para Davi, né? Amém. Assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que fostes, e destruí a teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja removido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Continua. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa, quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme a todas essas palavras e conforme a toda essa visão. Assim falou Natã a Davi. Aqui a gente pulou, né, um período grande aí, basicamente, né, falando da história bíblica, né? A gente sai do povo de Israel ali, né, com Moisés no Egito e tal, a gente conhece a história, eles vão avançando, Josué, eles vão dominando a terra, tudo mais. A gente conhece, né, vê que o povo, desde lá de trás, já não queria um relacionamento, quanto mais eles iam conseguir obedecer, né? A gente vê Israel sempre falhando em obedecer. E aí, Israel vivia em ciclos. Ele vivia em ciclos e havia momentos em que eles conseguiam se voltar a Deus, se humilhar e buscar o Senhor, porém havia momentos em que eles falhavam novamente e se afastavam demais dos caminhos do Senhor e faziam coisas abomináveis. Nós vivemos os tempos dos juízes. O Senhor levanta homens e mulheres ali como juízes para
para julgar a nação, para se levantar como esses que conduziriam o povo, né? A gente ali vai ter Débora, vai ter Sansão, vai ter Gideão, vai ter diversos desses juízes, até que o próprio povo começa a pedir um rei. O povo fala, a gente precisa de um rei sobre nós. E aí a gente tem a história, né? A gente viu o rei Saul, ele entrando ali, né? Quase como uma decisão dos homens, vamos dizer assim, de colocar um rei. A gente vê Saul sendo colocado, né? Saul já representando ali também o primeiro Adão, vamos colocar assim. Ele vem Saul como esse primeiro rei. A gente conhece a história, né? Saul acaba que é retirado dali e o Senhor vem e levanta Davi. E Davi, né? A gente conhece, tem os seus erros e acertos, mas Davi foi um homem ali que se apaixonou pelo Senhor, vamos dizer assim. Ele teve uma revelação, ele teve um entendimento onde ele buscava o Senhor. E através da vida de Davi, esse texto aqui, a gente vê o profeta Natan trazendo essa profecia, né, que vem a se cumprir, que através da descendência de Davi, que através da casa, né, do reinado de Davi, Davi era um rei, então dele viria o Messias, dele viria Jesus. Esse reino se estenderia ali de forma contínua, perpétua, né? A gente pode ver um texto que está em Lucas 1,32, a Bíblia diz assim: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele viverá para sempre sobre o povo. Ele reinará para sempre sobre o povo. Seu reino nunca terá fim. Olha só. Então, Jesus é um cumprimento também dessa promessa que Davi recebeu, né? Jesus, ele vem da descendência de Davi. E ele reina. Então, aqui a gente vê essa aliança que o Senhor faz com Davi, já essa aliança de realeza, essa aliança que vai perpetuar em Jesus ali como rei dos reis e senhores dos senhores, assim como a gente lê aqui, né? Apocalipse também aponta para esse Jesus, né? Já na volta, como rei, diante de tudo e diante de todos, amém? Então, essa é a sexta aliança, a aliança com Davi, a aliança da realeza, do reinado. Amém, gente? Amém, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos adiante. Sétima aliança. Dirão, alguém Oi? levantou a mão. Pode perguntar. Voltei. Foi sem querer. Pode seguir, tá muito bem. Amém. Glória Amém. a Deus. Então, vamos lá. Sétima. Jeremias. Jeremias 31, verso 31 a 34. A Bíblia diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que as tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui a gente já vê um apontamento, né? Jeremias já está profetizando que haveria uma aliança. Haveria uma nova aliança aqui, né? Ele diz que não vai ser uma aliança como eu fiz, né? A gente acabou de revisar aqui, não é aliança como eu fiz lá com seus pais, não vai ser aliança que eles falharam, vai ser uma nova aliança, vai ser uma aliança que não vai ter a circuncisão ali na pele, vai ser a aliança que eu vou colocar a lei no seu interior, eu vou escrever, eu não vou escrever nas tábuas como eu escrevi com Moisés, eu vou escrever no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só, de novo, Deus está apontando aqui, né, através da vida de Jeremias, profeticamente, para o relacionamento, para a comunhão. E a gente sabe que essa aliança, glória a Deus, aleluia, ela veio a se cumprir. Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui já temos o Senhor Jesus, ele, no momento em que ele vai ali, né, fazer a ceia, trazer ali o pão, partir do pão e beber o suco, né, beber o vinho ali, beber o cálice, ele já traz isso, né, ele dizendo: isso é o meu sangue. Ele já está apontando para aquilo, né, aquilo que a gente faz aí em memória do Senhor. Todos os meses nós nos reunimos como igreja e ali nós celebramos, né, essa nova aliança, nós celebramos esse derramar do sangue de Jesus, derramar do sangue perfeito, que não precisa mais ali do sacrifício de animais, de bodes, nem nada,
porque foi um único sacrifício perfeito derramado por muitos, para remissão de todos os pecados. Amém? Lucas 22:20 também diz, né? Aqui o outro evangelho. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Derramarei em favor de vocês. Aleluia. E aí, mais um texto, Hebreus 8. A Bíblia diz assim, do capítulo 6 até o 13. Mas, agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e que com a casa de Judá eu estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Vocês notaram alguma semelhança? O autor aqui de Hebreus, né, ele está explicando, basicamente, a profecia de Jeremias, que a gente leu aqui atrás. Jeremias 31, em Hebreus a gente vê ela se repetindo, ela sendo explicada. É basicamente o que eu acabei me antecipando falando, né? Nós temos agora um mediador de uma melhor aliança, não é mais a aliança que foi feita lá com Moisés, que tirou o povo do Egito. Também não é a aliança de Israel e de Judá. Por que Israel e Judá? Que a gente vê duas menções, né? Após o rei Davi, a gente vê o filho dele, né, o rei Salomão, assumindo o trono, e por conta dos pecados de Salomão, o reino se divide em dois. Então, a partir dali, a gente tem o reino de Israel e o reino de Judá. Por isso que a Bíblia acaba mencionando isso, né, como com duas, né, com o reino de Israel, com a casa de Israel, perdão, e com a casa de Judá. Mas isso se perdurou, né? Novamente ele coloca: agora as leis, elas vão ser no entendimento, e vai ser escrita no coração. Não são leis mais escritas em tábuas, são leis escritas no nosso coração, no nosso entendimento. Amém? Essa é a aliança com Jesus, né? É a nova aliança. Amém, gente? Alguma dúvida até aqui? Fala comigo. Fica com vergonha não, gente. É a aula, pode perguntar. Parece que eu estou quase pregando, mas é aula. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Agora que eu dou uma empolgada. Mas amém. Bom, então a gente vê esse panorama, né, aqui já, viu, ó, consegui, em pouco tempo, resumir quase que a Bíblia inteira, né, o plano redentivo do Senhor. A gente vê essas alianças, né, a gente, né, passamos um pouquinho aí de forma resumida por todas elas, e a gente vê aí a sétima, né, tá até com a corzinha diferente aqui, né, qualquer semelhança não é coincidência, a aliança com o Senhor. Porém, eu quero até, né, a gente está falando esse modo, né, sobre lei e graça. E isso tem tudo a ver com isso, porque isso aponta justamente para isso. Até as corzinhas mudou aqui novamente, então a gente está falando que todas essas alianças feitas aí, né, com Adão, com Noé, com Abraão, com Israel, com Davi, que a gente vê, elas têm a sua importância, o seu significado, né, como eu detalhei aí ao longo desse resumo, mas o que de fato nós temos focado nos nossos olhos é a lei, vamos chamar assim, a lei de Moisés, né? É a lei que traz ali todos os mandamentos, os ensinamentos, os estatutos, as leis de comportamento, as leis cerimoniais, civis, morais e tudo mais. E a gente tem essa transição aí de nova lei, de nova aliança, né? Com Jesus vindo. Ou seja, há essa migração, né? Do período da lei para o período da graça através de Jesus. Amém? Ficou claro essa parte? A gente vê tudo isso faz parte desse plano macro do Senhor, desse plano redentivo, desde Adão, né, quando Adão ali e Eva acabam pecando, e o relacionamento com o Senhor, né, ele é interrompido por conta do pecado. Todas essas alianças, toda essa macrovisão bíblica, ela busca de volta trazer a comunhão do ser humano, né, com o Senhor.
através ali do sacrifício, através das leis, através da obediência. Porém, a gente sabe que nós já nascemos, né, com a maldade inclinada dentro dos nossos corações. E a gente, né, seres humanos aqui, principalmente na velha aliança, né, na antiga aliança, a gente vê os homens, né, falhando, justamente por conta disso. Amém? E aí, a gente transiciona para essa pergunta. Por que a lei foi dada? Alguém quer arriscar alguma resposta aí? Não vale o Renato. Que só o Renato está me ajudando a falar aí, mas vamos lá, se alguém levantar a mão, é minha vida. Um de cada vez, para não bugar muitas mãozinhas aí, mas alguém quer arriscar essa pergunta? Por que a lei foi dada? Para separar o povo de Deus dos outros povos, para dar uma direção, uma diretriz. Em parte sim. Sim, em parte sim. Tem outro? Pode falar, Maurício. Fala, Diran. Eu acho que Paulo fala isso lá em Romanos, se eu não me engano, é para que se multiplicasse a transgressão. Eu acho que é isso. Se multiplicasse a transgressão. Ele fala lá no começo de Romanos, não sei se seria isso, né? Mas eu acho que aí a graça vai superabundar, né? Não sei se é exatamente isso. Acho que é um motivo. Eu acho que a aplicação não é eu acho que eu sei qual texto você está falando, mas não é bem nessa aplicação, não. Tá, beleza. Não, eu entendi, Dirão. A fala do Maurício, na verdade, você vai falar daqui a pouco, né? É para enfatizar o pecado, né? Para tornar o pecado que estava, vamos dizer assim, oculto, exposto para que pudesse, né? O pecado ser mostrado, né? Nesse sentido, sim, é que o jeito, assim, eu sei que não é essa, mas eu entendi o que você quis dizer, mas é que no espalhar a transgressão não é exatamente esse o motivo, né? Vamos espalhar, mas nesse sentido de revelar, né? De trazer à tona o que é o pecado, sim, nesse sentido, sim, faz sentido. Amém? Roberto também levantou? Pode falar. Vou participar, glória a Deus. Eu acho que é para proteger o povo de Deus. E a Miriam também escreveu isso nos comentários, quando eu levantei as mãos. Eu acho. Proteger o povo de Deus. Tá bem. Amém. Vai se encaixar também. Amém? Pode falar, Vinícius. Eu acredito que é para mostrar que a gente, com as nossas forças, a gente não consegue, né? Para revelar a necessidade que a gente precisa, assim, tendo de um Salvador, a necessidade que a gente tem da graça. Eu acredito que é isso. Amém. Esse ponto também. A Cintia respondeu. Para que o povo soubesse. Eu acho que vou abrir. Peraí, a gente está lendo aqui, peraí, mas vai dar. Para que o povo soubesse as coisas que Deus abomina. Pela lei, nós tornamos conscientes do pecado. E a Priscila respondeu: ensinar os princípios. Ensinar os princípios. Amém. Todos têm aí sentido, todos fazem parte disso aí. Renato, quer falar? Pode falar. Não, eu ia ler só também. Beleza. É isso aí, pessoal. Então, aqui, meio que tudo isso ele vai se aplicar de alguma maneira, né? Eu trouxe 4 aqui, meio que para nortear também o que a gente, né, tá falando, mas 4 principais, vamos dizer assim, né? Mas a lei, ela realmente é para isso aí. O primeiro grande motivo, vamos dizer assim, é revelar a santidade de Deus e os padrões de justiça. Eu trouxe aqui alguns textos, né, para embasar isso que a gente está falando, né? Levítico 19. Tudo bem. Levítico 19, 2, a Bíblia diz assim, ó: falarás a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo-lhes: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Romanos 7,12, né? De modo que a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, o primeiro motivo a lei, ela vem para revelar a santidade do Senhor. E quais são os padrões de justiça para que o ser humano possa vir a ser santo como o Senhor é santo. Ela vem nortear, trazer qual é... Porque antes da lei, né, o povo vivendo lá, o que definiria, né, como ser santo, como ser separado, como seguir ao caminho do Senhor, se não tinha isso definido. Então, o primeiro aí, motivo da lei, né, que ela foi dada, é para revelar essa santidade do Senhor. Amém? O segundo é para mostrar a necessidade de um Salvador
e revelar a falha humana. Isso alguém falou isso aí, né? Acho que foi nos comentários, é justamente isso. A gente precisa ter essa consciência de que nós, por nós mesmos, nós como seres humanos, nós não somos capazes. Tanto é que o povo de Israel nunca era, né? Sempre ficava nesse ciclo de algum momento conseguir alguma coisa, outro momento já estava em pecados abomináveis, e nós até hoje não somos assim, por nós mesmos, nós não conseguimos cumprir, nós necessitamos de um Salvador, nós somos falhos, então a lei, ela aponta, né, a falha humana. Aqui Gálatas 3, 21, 22 diz assim, ó, logo, a lei não é contra as promessas de Deus, de modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, seria pela lei. Mas a Escritura declarou que todos estão debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Sabe, é basicamente aquilo assim, se fosse possível, humanamente, nós cumprirmos toda a lei, não necessitaria da salvação do Senhor, não necessitaria da graça de Deus vir sobre as nossas vidas. A lei por si só, ela não consegue, né, nos vivificar, nos purificar, ela serve para apontar justamente para Jesus. Amém? E aí, continuando, né, o 24 diz assim, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio, algumas versões dizem, né, que é de tutor, de guia. A lei, ela serviu para nos conduzir para Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Amém? Então, o propósito da lei é esse, é conduzir a gente para Cristo. E Romanos 3:20 diz, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha só, então, não tem como, só obedecendo a lei, nós sermos declarados justos. Amém? Porque a lei, ela aponta para isso. A lei mostra que existe pecado, a lei mostra que necessitamos de Cristo, que necessitamos do Salvador. A lei é isso. Amém? O terceiro é para, né, acho que foi comentado aí também, encaixa aqui dentro, né, manter a ordem civil, moral, espiritual, né, ou, entre aspas, ali, a cerimonial. Ou seja, para trazer organização da maneira como se deveria cultuar, da maneira como deveria fazer os ritos e se achegar a Deus, né? Aqui, Êxodo 20 diz, né? E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E aqui continua, né? Aqui nesse texto vai falar diversos outros mandamentos, ficaria muito grande colocar aqui, vai falar, vai entrar, né, o que é os 10 mandamentos, tudo mais ali, mas tudo tem a ver com isso, para manter essa ordem civil, moral e espiritual. Amém? E Deuteronômio 4:8 diz, que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje. É até uma pergunta, né? Que outra nação no mundo vai ter isso, né? A lei, ela traz esse ensino, né? Ela traz esse guia, né? Para manter essa ordem aí em todos os âmbitos. Amém? E o quarto, ela profeticamente aponta para a vinda de Cristo e para a sua obra redentora. Então, ali no 2, a gente entende a necessidade do Salvador, e no 4, ela aponta para esse Salvador, ela aponta para a vinda desse Salvador e para a obra redentora, a obra da cruz. Amém? Hebreus 10 diz, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Tá vendo? O que está dizendo? Qual que era o rito, né? As pessoas se achegavam até o Senhor, até o templo, eles traziam um animal para que esse animal fosse sacrificado, e esse sacrifício, o sangue desse animal, trazia purificação para essas pessoas que estavam ali trazendo. Então, elas estavam sendo aperfeiçoadas, vamos dizer assim, para que elas pudessem se aproximar para adorar. Olha só, de novo, está falando de aproximar, para se relacionar para adorar. Então, isso tinha que acontecer de novo, até que Cristo vem. Cristo é o sacrifício perfeito. Não precisa de outro sacrifício mais agora. Porque agora nós já podemos nos aproximar. Hoje nós podemos nos achegar até Deus para adorar Ele em liberdade, para adorar Ele, para contemplar a beleza dele. Amém? Então, a lei, ela apontava para isso. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que quer. Ou seja, a lei, ela não tinha salvação em si mesma, ela não tinha um fim em si mesmo. O fim era Cristo. Então, Cristo chega e ele cumpre toda a lei,
e ele justifica todo aquele que nele crê. Ou seja, hoje é pela fé. Aquilo que nós cremos é a obra do Senhor Jesus, a obra de Cristo. Amém? E Hebreus 9:12. Oi, fala. Não, só demos glória a Deus. Ah, glória a Deus, desculpa. Hebreus 9:12. E não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no Santo dos Santos, havendo efetuado uma eterna redenção. Aqui, de novo, né, tá falando desse sacrifício aí de Jesus, né? Estou me repetindo, mas para que isso fique gravado na nossa mente. Não precisa mais de ano após ano, sacrifício após sacrifício, animal após animal, bode após bode, bezerro após bezerro, não. Jesus, ele vem e entrou uma vez no Santo dos Santos. E o sacrifício perfeito traz a eterna redenção para todos nós. Amém? Glória a Deus. De forma macro, essas são a razão, né? As 4 razões aí de por que a lei foi dada. E aí eu trouxe um resumo aqui que aponta algumas coisas, né? Para comentar. A lei, ela revela a santidade de Deus. Que Israel, ele precisa ser santo porque Deus é santo. Deus não falha, Deus não tropeça. Então ela mostra, ela revela esse Deus, é uma forma de conhecer Deus, de conhecer esse Deus santo. Amém? Mediante o fracasso de Israel, que tanto ocorria, né, que a gente vê, né, na história, a gente conhece, a lei, ela revela essa fraqueza humana. Ela revela que, por mais que a gente tente ser espiritual, nós temos uma natureza pecaminosa que habita em nós. O 3 ali, né? A lei, ela revela, mediante o sacerdócio, a bondade de Deus. Porque estabelecendo para o sacerdote algumas regras mais rígidas do que para o povo, né, quando a gente vê isso na lei, a gente consegue ver que quanto mais perto de Deus, maiores são as restrições para a gente viver, maior é a renúncia que a gente tem que ter. Amém? A lei, ela revela, mediante as promessas, o caráter de Deus. O caráter de um Deus que cumpre as promessas. Um Deus que disse lá para Noé que nunca mais destruiria a terra daquela forma, e nunca mais destruiu, ele está até hoje aí. Um Deus que diz que através da descendência de Davi, mesmo Davi errando, mesmo Salomão, que era o próximo ali já na hierarquia, falhou, muito falhado, a promessa dele se cumpriu. E Jesus, ele vem dessa descendência. Então é um Deus que cumpre as promessas que ele trouxe. A lei, ela revela a incapacidade humana de ser salvo por si mesmo. Não importa o quão obediente nós achamos que nós somos, não importa o quanto nós tentamos nos esforçar por força de vontade ou por força própria, a gente não é capaz de salvar a si mesmo. Nós necessitamos de um Salvador. Esse é o plano redentivo do Senhor. Amém? A lei, ela revela ordem e justiça. O código de lei, aqui, da maioria dos países do mundo hoje, elas são baseadas na lei mosaica. Os códigos ali que vão falar sobre formas pedagógicas, como é constituído a construção, como a forma penal, como nós devemos tratar os órfãos, viúvas, os estrangeiros, os padrões de conduta. Isso faz parte das constituições dos países, até hoje, baseados na lei de Moisés. A lei também, ela serve para revelar a chegada do Messias, né? O sacrifício que aponta para Cristo. A lei, ela já aponta para a graça. Ela cumpriu o seu papel para o tempo determinado. E aqui, a lei, ela nos apresenta Deus. Ela apresenta o eu sou. É no momento lá da lei, né, no período ali do Pentateuco, que ela apresenta o eu sou. Ela apresenta o Deus da aliança, que não se esqueceu do seu povo. Ela apresenta o Deus da Páscoa, que liberta o cativo. Ela apresenta o Deus da redenção, que perdoa, que justifica. Ela apresenta o Deus de poder, o Deus que tem as pragas no Egito, o Deus que abre o Mar Vermelho. Ela apresenta o Deus do cuidado, que coloca uma coluna de nuvem durante o dia para proteger do calor. Ela revela o Deus de misericórdia, que coloca uma coluna de fogo durante a noite para que as pessoas não tivessem tanto frio. Ele revela o Deus da provisão, que vai enviar água e alimento no meio do deserto. É o Deus da compaixão, que não deixa as roupas e os sapatos se desfazerem, mesmo o povo andando por 40 anos. Revela o Deus da santidade, mediante os mandamentos dele. Revela o Deus justo, que julga o pecado. Revela o Deus de amor e bondade, que renova essa aliança com a graça do Senhor Jesus. A lei nos revela o Deus da glória, que desce sobre o monte e se manifesta. Ela revela o Deus da comunhão, que quer se relacionar comigo e com você. Amém? E para concluir, e para a gente conversar, eu quero ouvir vocês. A lei, ela tem o papel de nos conduzir ao entendimento de que nós precisamos da graça de Deus.
ela aperfeiçoa a nossa percepção do pecado e da necessidade de Cristo para a nossa salvação. Ela não é anulada pela graça, mas ela cumpre o seu papel, conduzindo-nos ao Salvador. Aleluia. Dúvidas? Glória Contribuições? Comentários? Como é que eu volto aqui no negócio de Jesus? É aqui. Já tem alguns comentários aí no chat. No chat. O Maurício enviou o texto que ele tinha comentado. Aí você Amém. falar em cima. Amém. Achei o texto. Além disso, veio a lei, para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. É isso mesmo. É isso aí. Tá certo. Era nessa aplicação mesmo. A lei, ela revelou que precisava da graça. Então, onde abundou o pecado, né, a graça superabundou. Glória a Deus. É isso mesmo, Maurício. Aleluia. Aleluia e aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E aí, gente? Queridos pais, boa noite. Boa noite. Só um ajuste aí nesse texto do Maurício, né, e que o Geran comentou, é só para entender o seguinte: não é que a lei vai fazer com que alguém peque mais, com que ali se multiplique, para que se tenha conhecimento de que está pecando. Então, a lei, ela denuncia o pecado. Ela não faz com que ninguém peque mais. Ela só deixa claro, a lei deixa claro que aquilo que alguém está fazendo é pecado. Com isso, vai se multiplicar, porque vai se ter consciência. Mas aí o texto completa que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Pessoal, ó, que nem o Dina tá falando, tá? Pra gente compartilhar aqui. Aí eu vou aproveitar, só para puxar o gancho, fazer minha contribuição, igual o pastor falou. Os 4 pontos que você falou, Dina, vem em cima dessa construção, né? Primeiro, a gente vê que Deus quer se relacionar, primeiro de tudo. Então, para se relacionar com ele primeiro se dá a conhecer, né? Que é principalmente esse final, né? O último slide ali, tudo a lei apresenta quem é Deus, né? Em toda a sua essência, poder e glória. Então, ele mostra, ó, eu sou esse aqui, o eu sou tá aqui. Então, a lei já vem com isso, né? Depois, aí ele aponta para quem somos nós, que é o segundo ponto que você falou, né? Revelar a natureza caída por causa lá do pecado lá de trás. E aí tem toda uma construção em cima das outras alianças, né? Mas, então, revela Deus, revela quem é você. Beleza. Revelando quem somos nós, o ser humano, precisava de conserto. Então, a lei veio mostrar que há uma doença. Há uma doença. E essa doença, a cura está chegando para essa doença, mas a cura ainda não chegou. E aí vem o terceiro ponto, que é o sentido de proteção. Por isso que fala que é tutor, que é o aio, para conduzir até chegar a Cristo. Ou seja, são doentes terminais que, para ter uma sobrevida, recebem remédios para alongar até que a cura chegasse, né? Então a gente vê ali o sentido de proteção da lei. Só que essa lei também ela serve como referência para que aquele que haveria de vir, que aí vem o sentido profético, né? A lei ela tem o sentido de mostrar a doença, dar uma sobrevida, né? Ou seja, tapar ali até que a cura viesse. E qual que é essa cura? Aí a lei aponta para essa cura, né? Profeticamente, né, que seria o quarto ponto, ela aponta para essa cura. Só que para essa cura vir, né, para trazer essa cura plena, a lei ela também tem um ponto importante de ela ser a referência para que o sacrifício fosse perfeito. Então, Cristo, ele não poderia oferecer um sacrifício perfeito se não tivesse uma referência do que era perfeito, né? Então, era necessário uma referência anterior. Então, era necessário uma lei para dizer, ó, para que seja perfeito, tem que ser dessa forma, aguardando aquele que iria cumprir essas coisas.
Então, sem a lei, não haveria sacrifício perfeito, porque não haveria referência. Logo, é necessário uma lei anterior, com todos os pontos que você apresentou, e, além disso, para se tornar referência para que o sacrifício perfeito viesse, para trazer a cura plena para a doença do pecado, né? E aí a cura veio cumprindo as promessas, que seria o quarto ponto, né? Então, encaixa certinho. Sim, glória a Deus. E aí a gente até vê, né, João Batista, ele comenta, né, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele estava já apontando profeticamente para o fim dos animais, né? Jesus ali como esse sacrifício perfeito. E Jesus, ele precisava, né, a prática ali do judaica, as pessoas que traziam animais para serem sacrificados, eles levavam até o sacerdote ali, para o sacerdote avaliar o animal e falar, bom, esse animal aqui está perfeito, se o animal ele tivesse algum defeito, ele não poderia ser utilizado para o sacrifício. Jesus, ele é levado até Pilatos para ser julgado, e o Pilatos, talvez até sem saber, ele declara, esse cara é perfeito, não há condenação, não há culpa nele. Então, até ali, profeticamente, ele cumpre a inspeção do animal para o sacrifício, né, que havia, como sacrifício perfeito novamente. Então, Cristo, ele vem e cumpre tudo, para que nós pudéssemos acessá-lo. Perfeito. Glória a Deus. Pastor Depois que Carlos, morre o cordeiro, ressuscita o leão, reinando, o rei dos reis. Fala aí, pessoal. Levanta a mãozinha aí, alguém. Acho que o pastor Carlos ia falar. Fala aí, pastor. Glória a Deus. Só aprendendo. Amém. Benção demais. Eu só queria ressaltar a importância dentro de tudo que você falou, só trazendo que a gente não pode confundir, muitas vezes, que às vezes não na nossa igreja, claro, é ensinado, ou que a gente acaba herdando, de entender a lei como algo ruim em si mesma, né? Paulo vai dizer isso, ela não é ruim, pelo contrário, ela é boa. E tudo mais que já foi explicado aí. Mas algo que eu vejo muitas vezes é mascarado na igreja ou nas pessoas, é assim, eu não estou mais na lei. E entra numa libertinagem que não tem nada a ver com graça. Então é um cuidado que tem que se ter. Né? Não, isso é lei. Né? E na verdade o que ele está falando que é lei é o próprio pecado, que na graça também, da mesma forma, você tem um poder para vencer ele. Então, assim, entender, por isso a importância, né, de fundamentação bíblica para isso, para não cair nessas falas ou você mesmo absorver isso. Estou na graça, como o pastor mesmo disse. A graça não é essa graxa, né, que daí não seria graça. Então, compreender isso é importante. Mas muito boa aula. Perdi um pouquinho o início, né, perdi uns 20 minutos, cheguei do trabalho, mas benção demais. A gente vai falar da graxa no futuro aí. Bom, galera, então amém. Se ninguém mais tem algum adendo, pergunta, comentário. Diran, é porque você explica muito bem, cara. Aqui. Aí, o Roberto levantou a mão. Fala, Roberto. Boa noite, irmãos. Paz. Diran, eu queria que você só pincelasse um pouco esse texto de Mateus 5,17, que Jesus fala, não vim para abolir, mas para cumprir, né, a lei. Ele fala, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Pode dar uma explicada para a gente? Uhum. Bom, é justamente isso assim que a gente está falando. Jesus, ele não veio substituir a lei. Ele não chegou para falar assim, agora pega tudo isso aqui que é a lei, isso aqui não existe mais nada. E é uma nova lei, tudo acontece. Não, muito pelo contrário. Ele veio para cumprir a lei, ele é o cumprimento da lei. Se a lei não existisse, como ele iria
até o que o Renato comentou, né? Como que ele iria cumprir algo que não existe? Então, ele não veio aqui para abolir, para acabar com toda a lei. Ele veio para ser o cumprimento dela. E a lei, ela aponta para ele. Nesse sentido. Faz sentido? Faz sim, faz sentido. Obrigada. Se alguém mais quiser comentar aí, pastor Renato, mas... Fala aí, Renato. Seu comentário. Não, eu ia comentar o seguinte, né, em cima do que você acabou de falar, né, e que a Roberta questionou, né, esse texto é importante, porque, assim, as profecias que você falou, fala de uma nova aliança, e essa nova aliança num nível profundo no coração, né, então, até o texto de Mateus 5, né, Cristo, ele vem apresentar, vamos dizer assim, o estatuto da nova aliança, né, que é o Sermão do Monte. Então, ali é no sentido de completar a lei ou colocar ela no nível que ela realmente tem muito mais profundidade, porque antes a lei ela estava limitada à carne. Em Cristo, como agora a lei não é mais física, ela é escrita no coração, e em Cristo a natureza é transformada para que seja possível obedecer a Deus e cumprir a profecia de Jeremias, né? E que Hebreus cita, né? Que o problema é esse, era a doença, agora veio a cura. Agora há a possibilidade, como o pastor Carlos citou, há a possibilidade de vencer agora. Isso só é possível mediante o que Cristo fez. Então ele cumpre a lei, e a partir disso o Espírito Santo é enviado, uma nova natureza, que me permite, no meu interior, cumprir essa lei, de forma natural. Não, aí vem a questão de não cumprir a lei pelo mandamento, mas porque ela faz parte da minha essência agora, né? Que foi o que o pastor Carlos falou. Você tem agora a lei escrita no meu coração que me permite conhecer a Deus, que é o que o texto fala, todos me conhecerão, que é o objetivo de Cristo. Então, Cristo cumpre a lei, e aí, a partir dele, eu consigo acessar esse cumprimento nele. Não pela minha natureza, não pela minha carne, porque a doença já foi revelada do homem. Então, eu não consigo por mim. Agora, em Cristo, que é a nova natureza, em espírito, essa lei no meu coração, eu vou conseguir cumprir porque ele cumpriu, né? E aí, agora eu tenho acesso a essa obediência, não por mim, mas por ele, né? Ou seja, obediência que era impossível antes, agora é possível em Cristo, a partir do que ele cumpriu, porque ele realizou isso, né? E aí o Sermão do Monte é nesse sentido, né? Por isso que o Sermão do Monte, ele eleva o negócio, né? Antes a lei falava, ó, não adultera. Agora Cristo fala, ó, se você olhar já com um pensamento, você já está adulterando. Ou seja, o princípio básico da lei continua ali. E é possível cumprir em Cristo, né? Na lei não dava antes, né? Então acho que é nesse sentido que Cristo veio apontar também. E até nesse sentido de elevar, né? Que eu ia comentar isso aí, você comentou. Hoje, como tudo isso, né, que a gente falou, que o Renato falando, a lei escrita dentro do coração tem a ver com o quê? O Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, ela excede muito mais porque agora é um relacionamento. Então, antes eu tinha algo que estava ali escrito. Esse exemplo que o Renato deu, não adultera. Então, beleza, eu não adulterei, mas se eu olhei, eu não estou adulterando, então você coloca um mas dentro daquilo. Agora, com o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, dentro de nós, dentro do nosso coração, a lei está cravada dentro de nós, né? Assim, o mandamento. Então, isso excede muito mais. Aí, nesse exemplo, Jesus está dando um exemplo para essa situação do não adultera. Aí ele falou, digo mais, então se você olhar com a intenção, você já está adulterando, mas isso vai servir para tudo. Talvez para 613 leis, que é aquilo que estava escrito, existe uma elevação para aqueles que estão em Cristo, que têm um relacionamento com o Espírito Santo, da forma como se relacionar com ele e agradar com ele. Quanto mais, até aquilo que eu comentei sobre o sacerdócio, né? Quanto mais a gente vai se relacionando, mais renúncia a gente vai tendo, mais a proximidade, a intimidade com o Senhor a gente vai tendo. Amém? Vai aumentando a santidade, né? Que é separar, você vai separando cada vez mais para ele, né? Nesse isso aí. Mesmo. É progressivo, é a santificação, né? É progressivo. Tem um versículo, Romanos 7, versículo 8,
que eu acho que faz um link até com aquilo que o Renato acabou falando agora, que diz assim: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu acho que acaba fazendo um link, né? Sim. Ele aponta para isso que a gente está falando. A lei, ela revela. Então, sem a lei, o que revelaria o pecado, né? Então, nesse sentido, ela vai se aplicar, sim. Amém? Mais alguém, pessoal? Glória a Deus. E é interessante pensarmos que no próprio processo da graça, a graça que nos alcança, como a lei é importante no sentido de eu nunca vou conseguir entender a graça sem entender o quão pecador eu sou. Isso é algo também muito importante. Porque hoje, um certo tipo de evangelho que pode ser pregado, onde não se prega isso, essa verdade, né, que a graça é esse escândalo. É o escândalo de quê? Que imerecidamente eu recebi algo que me salva, que me redime, quando eu estou ainda no lamaçal do meu pecado. Só que se eu não tenho essa consciência de quem sou e não merecedor que sou, eu também não consigo enxergar essa graça da forma que de fato ela é. Né? Então vai ser essa graxa que você vai entrar lá depois. Então, quão é importante, assim, em nenhum momento a gente deve colocar a lei nesse sentido como algo irrelevante. Né? Não podemos pensar dessa forma. Claro que a aplicação dela agora é no nosso interior, é no espírito, claro. Mas até no momento da nossa redenção, quando Cristo nos redime, é exatamente esse confronto, né? O que o outro texto também falou, sobre o multiplicar do pecado, é nesse sentido. É você conseguir enxergar esse tanto de pecado que existe em você, então vem uma graça que é superior a esse tanto de pecado e te redime. Aí essa é a verdadeira conversão, essa é a verdadeira redenção, né? Então, assim, é muito importante a gente sempre pregar. E como é bom a gente estar num ambiente onde isso, de fato, é pregado. Né? A verdade completa. Não é só parte, é completo. O evangelho completo, ele passa por isso. Ele vai passar por esse lugar que você explanou muito bem, esse caminho de redenção. Então, quão é importante nós entendermos isso, até para aplicarmos nas nossas vidas e quando também vamos pregar a palavra, né, querido? É algo assim que eu estava vendo uma pesquisa assustadora. Né? Essa pesquisa se baseou até em pastores que não conseguiam apresentar o plano de redenção. Olha só, né? Foi perguntado sobre isso, explanar de forma simples, objetiva, o plano de redenção. E muitos deles não conseguiram fazer isso. Meu Deus. Quanto comprometido pode ser a mensagem por uma falta de entendimento? E você vai ver tanto Cristo quanto os apóstolos como eles bateram nisso, né? Como eles deixaram isso muito claro para a gente que a gente pudesse entender e também que a gente pudesse, quando anunciar Cristo, pregar o evangelho, pudesse pregar dessa forma, de forma completa. Amém. Porque senão fica um evangelho diluído, né? Aí você dilui a ponto de pregar o que é conveniente somente, né? Fala, Renato. Não, então, pô, o pastor jogou agora uma poderosa, porque olha só, a gente está falando da lei, ela acaba tendo essa importância de você perceber o amor do Pai por você, mediante a graça, né? Então, mediante esse entendimento de que você realmente não é merecedor, e que você, né, você olha para si, olha o pecado, aí você vê uma graça que supera isso, né, que é o texto, que a gente já leu, né, e comentou. Então, a própria percepção de salvação e do amor de Deus para conosco, né, e aí por isso que João vai falar, né, nós vamos o amar, vamos perceber porque ele nos amou primeiro. Então, você
percebe o amor do Pai até mediante isso, por aquilo que a lei denuncia. Então a lei te denuncia e você abre o coração para receber algo superior, que é uma manifestação do amor do Pai por nós, né? Enfim, só viajei aqui, não sei se ficou claro. É tanto que nesse texto que eu citei de Romanos 7, o desfecho dele termina com Paulo falando, miserável homem que sou. E aí ele diz, né, graças a Deus por Jesus Cristo, né, pela graça de Jesus. Então é exatamente isso, ele traz um parâmetro, né, da lei e o quão Deus é bom, a misericórdia e a graça dele que nos alcança, né? Perfeito, tem Paulo, né, esse texto de Paulo é maravilhoso, né, porque ele fala isso, né, diante disso ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará, né, do corpo dessa morte. Aí depois ele já exalta e louva a Deus pela graça. E um outro que teve uma percepção disso foi Davi, né? Davi lá em Salmos ele fala, e ele fala até de sacrifício, e só que depois ele declara, né, que assim, é só pela graça e misericórdia de Deus, né? Assim, ele não cita a palavra graça, mas fica subentendido no texto, né, que ele não quer sacrifício, ele quer um coração puro, reto, né? E ele fala em vários textos, um coração contrito, né? Esse coração que deseja Deus, enfim, diante da graça, justamente porque ele tinha pecado, um pecado escandaloso, só que ele percebe que mesmo diante disso há um amor sobre ele. Só que quem evidencia lá é a denúncia, né? A denúncia do pecado dele e a necessidade de Deus, de termos Deus. Porque sem Deus acabou tudo, né? Vai para onde? Tem o quê? Né? Você é mero escravo das suas vontades? Ah, não, agora eu tenho um Deus que me amou ao ponto de passar a habitar em mim para que eu possa obedecê-lo. Isso é muito doido. Enfim, é a graça de Deus mesmo. Mediante, só que aí a lei vem com essa importância de fazer essa ponte, né? De sair da minha visão de cego e passar a enxergá-lo, né? Enxergar a graça sobre toda essa doença que é o pecado. É. E tudo volta para o relacionamento, né? O Senhor, ele nos convida a esse lugar de relacionamento, de comunhão, né? O plano redentivo, né? Aquilo que foi perdido lá por Adão e Eva, tudo isso vai com o intuito de nos trazer de volta a esse lugar de comunhão com Deus, de estarmos em Deus. Glória a Deus. Eu me empolgo. Glória a Deus. Sou suspeito para falar, né? Mas aleluia. Amém, gente? Então é isso. Parar a gravação aqui, né? A Érica fez mais um comentário.